Atos capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus, condoendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre, e todos quanto havia da linguagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todo e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse e que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e tinham conhecimento de que eles haviam estado de fato com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer, ao contrário, todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a este homem? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que não falem mais neste nome a qualquer homem que seja. E chegando os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João e lhe disseram: julgai-vos ser justo diante de Deus, ouvi vós antes a voz do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinham mais de 40 anos o homem a quem operara aquele milagre de saúde. E os soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe dissera aos principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: ó Senhor, Tu é o que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramavam as gentes e os povos pensavam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, o conselho, tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teu servo que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus.
eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.